Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, certo? Antes de mais nada, eu gostaria de dar algumas explicações. Geralmente, nossas aulas são nas quintas e nas sextas, certo? Eu sempre posto a aula com atividade esses dias. Porém, aconteceu alguns problemas, certo? Semana passada, e eu só consegui realmente produzir a nossa aula hoje, certo? Finalizar a nossa aula hoje. Então, peço desculpas. Adianto também que na próxima sexta, nessa semana ainda, teremos outra aula, certo? Para continuar. E também essa atividade da aula de hoje vai ter o prazo até a segunda-feira, certo? Da próxima semana, tá? Já que vocês vão ter, já que a aula atrasou, certo? Enfim, vamos começar. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no grupo. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre as compras. As compras, quais são os tipos, certo? Quem são, quais são os tipos de compra e quais são as ferramentas e práticas que a gente pode abordar no controle de estoque, tá? Vamos começar a aula de hoje falando sobre controle de estoque. O controle de estoque, pessoal, por que ele é importante para as empresas, certo? Pensem, o estoque, ele é onde está armazenado todo o material que a empresa vai necessitar. Vai estar armazenado também os produtos que foram produzidos, certo? Para que exista uma pronta entrega para os clientes. Algumas peças de reposição e manutenção pode estarem estocadas, certo? Na empresa. Então, existem diversos tipos de configuração de estoque e como ele pode ser importante para a empresa, certo? Porém, a gente sempre tem que ter em mente que ter estoque sempre tem que ser feito a partir de um cálculo, certo? O controle de estoque é muito importante para que a gente nem tenha um custo muito alto com o estoque, certo? Nem também venha a faltar algum produto, alguma matéria ou alguma peça, certo? Que a empresa pode precisar. Iniciando, a gente pode perceber, um momento aqui, enquanto eu seleciono, a gente pode perceber que o controle de estoque serve para que a empresa tenha conhecimento, certo, do que há no estoque, as entradas e saídas de insumos e para acompanhar alguns produtos. Então, o estoque, ele, além dos pontos que eu já trouxe para vocês, ele serve também para que a empresa tenha conhecimento de tudo que sai, tudo que entra, certo, dentro desse estoque, e também para que acompanhar os produtos. Será se a gente tem um estoque muito grande dos nossos produtos? Será que a gente está vendendo muito, então a gente precisa produzir mais, nossos estoques estão baixos? Será que o estoque atual está num número bom pela quantidade que a gente está vendendo, certo? Então, a palavra-chave no controle do estoque é conhecimento, certo? A empresa precisa conhecer o que há no estoque para saber se aquele estoque precisa ser aumentado, precisa ser diminuído, certo? Controlar o que está sendo produzido é fundamental para evitar gastos desnecessários em compras ou até evitar problemas durante o processo de produção. Então, a gente conseguindo controlar bem o nosso estoque, certo? A gente vai conseguir evitar excessos, certo? Esses excessos, se a gente, por exemplo, estocar muito material, a gente pode ter um custo muito maior. Por exemplo, digamos que a empresa decide comprar um material, uma matéria-prima, tá? E essa matéria-prima, sei lá, o fornecedor está com preço promocional e a empresa compra muito mais além do que ela precisa. Qual o problema disso? Você pode ter conseguido um preço muito mais baixo do que o normal. Só que você vai ter um gasto também muito maior do que o normal, certo? Porque você vai comprar uma quantidade maior e, consequentemente, você vai despender mais dinheiro. Consequentemente, isso vai afetar as suas finanças de alguma forma, vai afetar
a saúde financeira da empresa, certo? Então, controlar o estoque significa não simplesmente ter as coisas no estoque, ter os itens, ter as matérias, e sim ter na quantidade certa. Estoque, controle de estoque, a gente precisa ter conhecimento de qual é a quantidade certa que nós precisamos ter dentro da empresa, certo? Para sempre o quê? Evitar esses gastos desnecessários, evitar excessos, certo? E também evitar escassez. A gente tem que evitar problemas durante o processo de produção. Então, se a gente comprar uma matéria, algum produto, e tiver uma quantidade menor no estoque, essa quantidade menor pode levar a empresa a ter uma produção menor também. Porque vamos dizer que uma matéria-prima foi comprada, só que foi comprada numa quantidade, certo? E essa quantidade que foi comprada, a empresa precisou, por alguma eventualidade, certo? Por algum motivo, precisou de mais matéria-prima, só que não havia mais em estoque. Então, se não havia mais em estoque essa matéria-prima, a empresa não iria conseguir produzir. E isso ia afetar as vendas e se afetar a saúde financeira, certo? Então, tenha em mente isso. Controle é preciso o quê? Conhecimento para evitar excesso e também evitar a escassez, certo? Estoques sem giro resultam em custos, certo, pessoal? Que impactam nos lucros e resultados da empresa. Então, quando a gente tem alguma coisa estocada há muito tempo, certo? Quando a gente não tem giro, quando a gente não consegue renovar aquele estoque, no caso, a gente tem algum produto, alguma peça, alguma matéria-prima lá, e aquela matéria-prima ela não tem uma saída boa, certo? Ela não é muito utilizada, aquele produto não é muito vendido, certo? Então a gente começa a o quê? Começa a ter um custo maior, porque a gente comprou algo que vai ser difícil da gente utilizar ou difícil de a gente vender, certo? E isso vai gerar o quê? A questão que eu falei no ponto anterior, certo? Vai gerar gastos. E esses gastos são custos que a empresa vai ter, consequentemente vai diminuir o quê? O lucro dela, tá? A função principal do controle de estoque é maximizar o uso dos recursos, preservando a saúde financeira da empresa. Então, quando a gente executa um controle de estoque da forma correta, certo? A gente vai conseguir maximizar, a gente vai conseguir aumentar, certo? Os recursos, o lucro da empresa. Quando a gente consegue aumentar, quando a gente consegue maximizar, certo, esses recursos, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer com que a empresa utilize aqueles materiais ou tenha aqueles produtos na quantidade correta, vai evitar gastos, vai conhecer melhor o que a empresa precisa ou não, certo? Vai ter um trabalho de maior qualidade, porque um controle de qualidade, ele exige o quê? Ele exige tempo, conhecimento e aperfeiçoamento, certo? E isso tudo, pessoal, tudo isso vai impactar na saúde financeira, vai impactar nos resultados da empresa, vai impactar nos lucros da empresa, certo? Existe também, pessoal, um sistema de estoque que se chama ERP, certo? Esses sistemas, geralmente, eles são informatizados, certo? E auxiliam as empresas na gestão de seus estoques. Esses sistemas são chamados de ERP, que ERP é a sigla em inglês, certo? Que essa aqui é a palavra que eu trouxe para vocês em inglês, Enterprise Research Planning, certo? Ou em português a gente chama de planejamento de recursos da empresa, ou planejamento de recursos empresariais, certo? Existem várias traduções, mas de forma geral, ERP significa isso: planejamento, certo? É o P, de recursos da empresa, tá? Esses sistemas dão suporte à maioria das operações da empresa, por permitir, certo, pessoal? Destaque que eu destaquei para vocês, por permitir uma divisão em módulos que se comunicam e atualizam uma única base de dados central.
O que é importante o RP no controle de estoque, certo? Com o RP, a gente consegue, por exemplo, digamos que você vai trabalhar com 3 setores, certo? Você vai trabalhar com o setor de produção, você vai trabalhar com o setor de vendas e você vai trabalhar. Você é um funcionário do setor de estoque, certo? Você vai estar encarregado sobre o estoque da empresa, sobre o almoxarifado da empresa, tá? Então você vai trabalhar com 3 setores, né? O setor de vendas, o setor de produção, tá? E o setor, vamos dizer assim, de atendimento ao cliente, certo? Esses 3 setores de atendimento ao cliente, vendas e produção, eles vão precisar de um estoque específico. Só que cada um vai ter suas necessidades. Você não pode estocar para os 3 do mesmo jeito. Você vai ter que estocar de formas diferentes, porque cada setor tem demandas, certo? Tem necessidades diferentes. Lembrem-se da aula passada quando a gente falou sobre cliente interno, certo? Cada cliente interno tem suas características. Então, com um sistema de ERP, a gente consegue o quê? Pegar as informações, certo? Que são alimentadas no computador de cada setor desse, fazer o cálculo de quanto de estoque precisa cada setor, certo? E toda essa informação vai estar concentrada, certo? E atualizada em uma única base. Então, toda essa informação você não vai ter, por exemplo, que procurar em vários documentos, procurar em várias fichas, em vários arquivos. Você vai ter que o quê? Só acessar o sistema, o software no computador e acessar as informações de quanto é a necessidade, qual é a requisição de um determinado setor, certo? Quanto ele precisa, quanto tem no estoque, quanto precisa comprar para repor o estoque, certo? Então, essa é a função e a principal qualidade de utilizar sistemas de estoque de ERP, certo? Os ERPs permitem a utilização de ferramentas de planejamento, certo, pessoal? Estou destacando aqui, preste atenção nessa frase. Utilização de ferramentas de planejamento que analisam o impacto das decisões de manufatura, suprimentos, finanças ou recursos humanos em toda a empresa. Então, pessoal, é com esses softwares, certo? Que os ERPs existem vários. O ERP é um tipo de software, não é um software, certo? Existem vários tipos de softwares que fazem essa função. E esses softwares que fazem essa função aqui são softwares do tipo ERP, certo? Então, quando você consegue utilizar o ERP, você tem as ferramentas nesse software para que você analise o impacto. Por exemplo, se você tiver um cálculo errado de um estoque para um setor e aquele setor precisar de um material e não houver aquele material no estoque, o que é que vai acontecer? Pode prejudicar a produção, certo? Pode prejudicar as finanças, porque você vai ter que comprar agora de forma emergencial, consequentemente, você vai ter que despender um dinheiro que não estava planejado, certo? E também você pode mexer com os recursos humanos da empresa. Por quê? Porque a partir do momento que você impacta nos resultados de forma geral da empresa, você vai impactar também na saúde financeira. E essa saúde financeira, certo? Pode ocasionar em uma, em uma falta de capacidade de investimento, certo? Ou então você pode registrar que algum funcionário está utilizando demais recurso, certo? Ele tá por algum motivo, mas o sistema detectou que ele tem várias e várias solicitações ao estoque. Se ele tem muitas solicitações, quer dizer que ele não está utilizando também aquela matéria, aquele produto ou aquele produto da melhor forma, certo? Então é por isso que essas informações, certo? Elas ajudam a analisar o impacto das decisões, tá? Então entendam como o estoque é algo muito importante. Tipos de almoxarifado. Existem vários tipos de almoxarifado que podem ser usados pela empresa de acordo com suas necessidades.
Esse setor é responsável pela organização dos materiais e controle do que está sendo armazenado. Então, existe, pessoal, como eu falei para vocês, vários tipos de estoque, certo? E nesses estoques, nesses almoxarifados, eles vão ter essas matérias, certo? Que vai ser uma necessidade característica muito específica de cada setor. Então, como eu destaquei aqui para vocês, certo? Os tipos de almoxarifado vão ser responsáveis pela organização das matérias e controle do que está armazenado. Então, pode ter um almoxarifado de matéria-prima, certo? Eu trouxe aqui esses 5 exemplos para vocês. No primeiro tipo de almoxarifado, é um almoxarifado de matéria-prima, onde as matérias elas vão ser processadas na produção. Então, é um tipo de estoque que é exclusivamente ligado à produção. Sem esse estoque, a produção é impactada, a produção é prejudicada, consequentemente, a empresa, certo? Temos também o almoxarifado de materiais auxiliares, certo? Esses materiais auxiliares, eles são o quê? Eles são agregados que auxiliam a produção. Por exemplo, são peças de manutenção para as máquinas, são produtos que vão ser inseridos na produção. Por exemplo, existem produtos que a gente pode como é que eu posso dizer? Precisa, por exemplo, digamos tinta. Tinta pode não ser uma matéria-prima para a produção da empresa, mas ela pode ser necessária para, sei lá, dar uma coloração diferente no produto, para você fazer vários produtos de várias cores, certo? Então, são produtos, certo? São materiais que são agregados. Eles não têm uma função essencial na produção, certo? Mas eles fazem parte do processo de produção. Temos também o almoxarifado de manutenção. Aí aqui a gente encontra peças de reposição para máquinas, certo? Para que a gente consiga fazer uma manutenção rápida na empresa, para que as máquinas não parem de funcionar e a produção não seja afetada, certo? A gente tem também os intermediários, que esse tipo de almoxarifado são de subprodutos, certo? O que são esses subprodutos? São, digamos assim, a empresa ela cria, vamos dizer que ela produz, vamos dizer que ela produz pilhas, tá? Nas pilhas, elas sempre precisam ter o quê? Uma embalagem, certo? Ou qualquer produto em si. Estou dizendo para vocês de pilhas, mas vocês podem pensar em qualquer produto. Esses produtos precisam de embalagens, e essas embalagens são subprodutos. Então, por exemplo, a empresa precisa ter caixas, certo? Em determinadas dimensões, em determinados formatos, a depender do que a empresa está vendendo, para que a gente consiga o quê? Compor o produto final, certo? A embalagem é o tipo mais popular que eu posso dizer para vocês de subproduto, porque a embalagem não é o produto da empresa, mas é um produto que vai com o produto da empresa, entendeu? E temos também, por último, o almoxarifado de acabados, onde são aquele estoque, pessoal, dos produtos prontos que a empresa já produziu, já terminou todo o processo e vai ficar só em estoque para repassar para o setor de vendas ou até para enviar para as lojas onde os produtos serão expostos e os clientes irão comprar, certo? O objetivo aqui do almoxarifado é ajudar a empresa a atender seus clientes sem que ocorram transtornos tanto no processo de fabricação como no processo de vendas. Então aqui, pessoal, é o principal objetivo. Por que que a gente precisa ter um almoxarifado, certo? Fazer uma boa gestão desse almoxarifado. Porque ele vai impactar diretamente, certo? Na percepção do cliente, no quão o cliente vê a empresa, se a empresa, por exemplo, atende às necessidades, se a empresa sempre tem os produtos disponíveis, certo? Então, a questão do almoxarifado é sempre ajudar a empresa, tá? Vamos para o próximo. A gente também tem que falar do registro
de estoques, certo? É muito importante essa função, pessoal, muito importante. Eu destaco aqui, ó, muitas empresas utilizam softwares ou fichas de controle para registrar e controlar os estoques, registrando entradas e saídas de materiais. Os registros de entradas no estoque devem ser feitos quando se recebe materiais. Já o registro de saídas deve ser com base nas requisições de materiais que são feitas, certo? Que são feitos na empresa. Isso tudo é tão importante por quê, pessoal? Porque sem o registro não há controle. É uma atividade muito básica você registrar os estoques, mas a partir do momento que você, por exemplo, algum colaborador faz uma requisição no estoque e você entrega o que ele requeriu e você não registra aquela informação em lugar nenhum. Como é que depois você vai lembrar quem foi a pessoa que pediu, qual foi a quantidade, sabendo que você tem várias requisições da empresa, várias pessoas, certo? Então, é sempre muito importante registrar as entradas e saídas do estoque, certo? Esse controle ajuda na gestão de mercadorias em caso de auditorias internas. Eu destaquei aqui para vocês a questão das auditorias internas, porque o que são auditorias internas? Auditorias internas são fiscalizações, certo? Que acontecem dentro da empresa, certo? Para ver como está, por exemplo, o andamento, como está o trabalho da empresa, para verificar se os processos e as atividades estão sendo realizadas da melhor forma possível, para que isso a gente consiga alcançar os resultados esperados da empresa. Então, eu trouxe esse slide para vocês de registro de estoque, sendo uma atividade muito básica, mas ela é extremamente importante, certo? E é só essa atividade de registrar pode impactar e muito os resultados da empresa. Então, fiquem atentos e sempre tenham em mente que registrar as informações de forma geral, consequentemente, registrar também informações do estoque é extremamente essencial para uma boa gestão, certo? Agora a gente vai para um outro tipo de assunto. A gente vai para os tipos de compras. Nos tipos de compras, pessoal, existem vários tipos, certo? Muitas vezes a gente acha que o processo de comprar é só a gente, sei lá, ir numa loja, ir em um site, olhar o produto que quer, ver o preço, procurar por preço. Se o preço estiver bom ou se aquele produto for o produto que você quer mesmo, adquiri-lo, né? Comprá-lo. Mas existem vários tipos, certo? E cada tipo traz uma, como é que eu posso dizer para vocês? Traz uma situação diferente, certo? Traz também um comportamento diferente. Então, as compras, muito mais do que simplesmente elas ser divididas em tipos, elas são características, certo? De comportamentos, tá? Vamos seguir aqui que vocês vão entender um pouco melhor. Ó, no setor de compras é possível conhecer a diversidade de clientes, bem como suas características, necessidades e motivações. Então, o setor de compras ele vai ter essa informação, certo? Sobre quais são as características, necessidades e motivações de cada cliente. Por quê? Porque cada cliente vai se comportar de uma forma diferente. Cada cliente pode ter um tipo de compra, certo? Que ele geralmente realiza, e isso vai impactar diretamente no relacionamento entre empresa e cliente. Existem vários tipos de compras. Eu trouxe para vocês 5 tipos, certo? Os outros dois estão no próximo slide. O primeiro tipo é o tipo de compra planejada. Aqui, pessoal, o cliente se prepara para uma compra racional, certo? Realizando pesquisas sobre os produtos disponíveis no mercado. Esse tipo de compra planejada aqui, certo? Preste atenção nesses tipos de compras, eu destaco aqui agora, porque isso vai ser a atividade da aula de hoje, certo? No tipo de compra planejada,
O cliente geralmente faz o planejamento, ele faz uma pesquisa, certo? Ele vê todas as empresas que têm aquele produto, ele vê qual produto especificamente ele quer, então ele já vai, certo? Para algum site ou para alguma loja, quando ele vai comprar o produto, ele já sabe exatamente o que comprar, certo? Aonde comprar e como comprar. Ele só vai realmente comprar o produto e sai. Ele não tem mais nenhuma necessidade, certo? Porque ele já está tudo planejado. É só ele executar. Então, é muito importante porque esse tipo de comportamento, certo? Nesse tipo de compra aqui, existe o comportamento de quê? De sempre pesquisar sobre os produtos. Então, a empresa tem sempre que estar atenta a deixar seus produtos expostos da melhor forma possível, certo? Ter informações sempre muito bem embasadas, certo? Com muita base das informações sobre o que aquele produto tem ou pode oferecer, certo? Então é muito importante que no tipo de compra planejada a empresa se prepare para esse cenário, onde várias pesquisas são feitas antes da compra em si, certo? Porque nesse tipo de compra, o cliente ele é completamente, certo? Direcionado para a decisão que ele tomou. Então a empresa já não pode mais, a partir do momento que ele vai comprar, tomar nenhuma atitude, certo? Temos também a compra por impulso. Na compra por impulso, o cliente ele compra o que não estava previsto, certo? Devido a promoções e exposição. Então, nesse tipo de compra, o cliente ele geralmente planeja alguma coisa, ou ele decide que precisa comprar alguma coisa, e ele vai comprar o que ele planejou, certo? Como no primeiro caso que eu trouxe para vocês. Mas, em um segundo momento, ele vê ou ele está exposto, certo? A alguma promoção ou ou algum produto que é novo para ele e ele nunca reparou, certo? E aí ele, por um impulso, certo? Por aquele produto, por aquela exposição, chamar a atenção do cliente, o cliente acaba ele acaba tomando a decisão de comprar aquele produto, certo? De forma não planejada. O que é que qual é o comportamento que o cliente tem? Nesse momento, quando ele tem esse comportamento, a empresa precisa sempre, certo, focar em promoções e exposições, porque é nessa compra por impulso aqui que a empresa vai conseguir fazer com que o cliente leve um produto a mais, certo? Quando ele vai numa loja, quando ele está em algum site, porque ele pode ter tido contato com aquele produto, ele pode ter visto, pode ter chamado a atenção dele, certo? Então, nesse tipo de compra, a empresa precisa dar atenção sempre, principalmente em suas lojas, seja elas virtuais ou físicas, para que a exposição e as promoções estejam sempre visíveis e sempre chamando a atenção do cliente, certo? Temos também a compra por sugestão do vendedor. Aqui, pessoal, a compra ela é realizada através de uma interação, certo? Entre comprador e vendedor, certo? Entre cliente e vendedor. E esse comportamento, quando o cliente vai para uma loja para decidir se leva ou não um produto, se compra ou não um produto, vai se basear nos argumentos, certo? Então a empresa precisa sempre ter uma equipe de vendas muito bem treinada e conhecendo sempre as melhores características de cada produto, certo? Então, com o tipo de compra por sugestão do vendedor, a interação ela é essencial para que o cliente leve o produto. Continuando, a gente tem também a compra comparada. Na compra comparada, pessoal, essa compra ela é feita a partir da comparação entre vários produtos, com várias características, especificações e várias marcas. O cliente ele vai
esse tipo de compra geralmente demora mais. Por quê? O cliente geralmente vai na loja, vai verificar todos os produtos que a loja tem, todos os produtos que são parecidos, por exemplo, tipo de geladeira. Se ele for comprar uma geladeira, ele vai verificar todas as geladeiras que existem na loja e ele vai comparar todas as geladeiras que tem lá, certo? Isso vai levar mais tempo, porque um cliente vai ficar com o vendedor durante mais horas para decidir qual que ele vai decidir naquele momento qual é o produto que ele vai levar. Ele sabe que ele vai levar algum produto daquela loja, mas ele está escolhendo qual produto ele vai levar comparando os que tem lá, certo? Então, para isso, para esse tipo de comportamento, para esse tipo de compra, o layout, certo? A organização da loja, ela deve possibilitar esse tipo de comportamento. Então, a empresa precisa deixar o layout das lojas organizada de uma forma que possibilite os clientes transitarem, certo? E ficarem bastante tempo dentro da loja. Porque se a loja for muito apertada ou tiver muitos itens, muitos produtos, e isso, por exemplo, causar uma sensação de congestionamento, o cliente vai se sentir incomodado, vai ficar impaciente, vai embora da loja porque ele está se sentindo, porque ele pode estar se sentindo desconfortável, certo? E por último, a gente tem o tipo de compra de nível de envolvimento. Aqui, pessoal, nesse tipo de compra, quanto maior for o investimento, a exclusividade e a importância emocional do produto, maior será o nível de envolvimento do cliente, certo? Geralmente, esses tipos de compra, eles estão ligados a produtos com um valor muito alto. Por exemplo, uma casa, um carro, certo? Uma TV, certo? Geralmente produtos que são mais caros e produtos que necessitam de um processo de decisão muito mais longo, certo? Como esse processo de decisão é muito longo, o cliente tem vários contatos com a empresa, ou com o vendedor, ou com uma loja, certo? E nesse tipo de compra, existe o comportamento de quê? De fortalecer os relacionamentos entre cliente e empresa. Porque imagine você, se você vai comprar uma casa ou um carro, é um produto que você vai passar anos pagando, certo? A não ser que você já tenha todo o dinheiro e compre de uma vez. Mas o mais comum é a pessoa passar anos, 2, 3 anos pagando, 4, 5 anos pagando, se for um carro, se for casas, a depender do seu financiamento, você paga em 30, 20 anos, certo? Então, o relacionamento entre cliente e empresa, ele vai ocorrer constantemente. E esses relacionamentos tendem a ser muito longos. Então, esse tipo de compra de nível de envolvimento é extremamente delicada para a empresa, porque a todo momento o cliente vai estar em contato com a empresa. E com o cliente com contato com a empresa, ele está sempre avaliando se a empresa está ajudando, se a empresa está colaborando, se a empresa está pensando nele, se a empresa está realmente se preocupada com o cliente, certo? Por último, eu venho destacar para vocês, depois de trazer esses 5 tipos de compras com os comportamentos de cada cliente, certo? Eu trouxe para vocês que existem diferentes tipos de comportamento nos clientes, certo? Destaquei esses tipos de comportamentos aqui. Preste atenção. Buscando satisfazer suas necessidades e desejos de forma singular. Aqui é uma coisa que vocês têm que prestar atenção até para fazer a atividade, certo? Cada tipo de compra dessa que eu trouxe para vocês, existe um tipo de comportamento diferente. Por exemplo, no nível de na compra por nível de envolvimento, existe o comportamento do cliente de que ele quer ter um contato longo com a empresa, porque ele necessita, porque o produto exige isso, porque o pagamento vai ser feito ao decorrer dos anos, certo? Existe também o comportamento no tipo de compra comparada, que é o quê? Que é um vendedor, ele tem que estar preparado porque o cliente vai ocupar muito tempo dele.
Então, por exemplo, existem tipos de compra, existem situações nesse tipo de compra comparada, onde um cliente passa 4 horas, certo? Isso geralmente é muito comum, por exemplo, em uma loja de material de construção, onde um cliente quer reformar a casa dele, ele vai escolher material por material. Então, ele pode ficar até um dia inteiro, certo, com o vendedor para decidir todos os materiais que ele vai comprar para reformar a casa dele. Então, eu destaco para vocês pensarem. Muito mais do que o tipo de compra que é feita, existe o tipo de comportamento que o cliente pode tomar. Pensem em cada tipo de compra desse, se coloquem no lugar, certo? Eu falei para vocês quais são os tipos de compra, falei como é que elas se caracterizam e comentei sobre como é o comportamento, certo? Que o cliente vai ter nesse tipo de compra e também o que a empresa deve tomar cuidado para satisfazer esse cliente em cada tipo de compra. Então, se coloquem no lugar, certo? Desses clientes, porque aí vocês vão entender quais são os comportamentos que vocês teriam em cada tipo de compra desse, certo? Não existe assim, pessoal. Ah, todo tipo de compra comparada, ela sempre vai ter o mesmo comportamento. O comportamento de quê? De o cliente ficar horas dentro de uma loja com o vendedor. Não, não é assim, certo? Esse é o mais comum, esse é o mais normal. Mas existem, por exemplo, pessoas que no tipo de compra comparada é uma pessoa mais objetiva e a pessoa passa, sei lá, passa mais tempo sim, mas é 1 hora, certo? Que ele vai comprar tudo, para comparar todos os produtos, para daí ele ver qual que ele vai levar, entendeu? Existem diferenças, mas esses comportamentos que eu trouxe em cada compra são os comportamentos mais normais para cada tipo desses, certo? Bom, pensando nisso, a gente vai para a nossa atividade. O que é que eu quero na atividade de hoje? Na atividade de hoje, eu quero que vocês escolham, certo? Um tipo de compra. Eu dei 5 tipos para vocês. Vocês vão escolher um tipo, certo? E vocês vão fazer uma análise sobre como atender da melhor forma um cliente que tem aquele tipo de comportamento de compra que você escolheu. Então, quando você escolher quando você escolhe o tipo de compra, certo? E esse tipo de compra vai ter um comportamento meio normal que eu trouxe para vocês sobre cada cliente, vocês vão ter que o quê? Pensar, como é que a empresa, como é que um vendedor, certo, pode atender aquele cliente da melhor forma naquele tipo de compra. Porque vocês viram que em cada tipo de compra existe um tipo de comportamento, certo? Então eu quero que vocês busquem, certo? Nessa análise, ajudar a empresa a entender melhor o cliente. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um tipo de compra, certo? Quando vocês vão fazer essa análise, certo? Sobre como atender melhor o cliente naquele tipo de compra, vocês vão escrever um texto falando isso, óbvio, né? Vocês vão ter que escrever um texto falando como é, mas vocês podem criar situações, dizendo, eu vou criar uma situação onde um cliente vem e vai acontecer, vocês podem narrar, criar uma história, entendeu? Mas eu quero que vocês façam uma análise sobre como atender melhor aquele cliente em um tipo de compra, certo? Que vocês vão escolher, e vocês têm que pensar nessa análise para tentar buscar, certo? Uma solução, buscar uma forma de a empresa entender melhor o cliente. Então, quando vocês forem escrever o texto falando sobre o tipo de compra, dizendo qual é o tipo de compra e fazendo a análise da melhor forma de atender aquele cliente, certo? Vocês vão escrever como aquela forma pode ajudar a empresa, certo? A entender melhor. Porque se você está atendendo melhor seu cliente, você está conhecendo melhor ele, certo, pessoal? Bom, espero que eu tenha sido claro, certo? A nossa aula de hoje fica por aqui.
qualquer dúvida, vocês podem falar comigo sempre, certo? Podem mandar mensagem no grupo. Aqueles que ainda não têm ah, o acesso à plataforma, me enviem por e-mail a resposta da atividade, certo? Bom, pessoal, é isso. Tchau e até a próxima aula.